E no nosso Drive 2 de 3, qual o método que ativa o cérebro para aprender de verdade? E por que a sua equipe ainda não aprendeu como poderia? Se existe algo que todas as empresas exigem hoje, é aprendizagem constante. Novas metas, novos sistemas, novas estratégias. Mas existe um problema silencioso e muito caro. A maioria das pessoas não está realmente aprendendo, está apenas sendo exposta à informação. E isso acontece porque líderes ignoram como o cérebro aprende. Hoje, vamos compreender de forma prática como funciona o processo real de aprendizagem e como transformar isso em performance, porque nossa base é um método exclusivo de equipes de alto rendimento. Vamos? E primeiro, um dado que incomoda. Estudos de comportamento organizacional mostram que cerca de 60 a 70% das pessoas resistem a mudanças dentro das empresas e aproximadamente 40% evitam ativamente aprender algo novo, mesmo quando sabem que precisam. Então, isso não é falta de capacidade, é proteção cerebral. O cérebro humano, como nós já falamos no Drive 1 de 3, foi projetado para economizar energia e evitar risco. Aprender exige esforço, incerteza e mudança de identidade, ou seja, aprender vai contra o padrão natural do cérebro. E é por isso que o processo precisa ser conduzido de uma forma metodológica e estratégica. Ontem mesmo eu comentava com os meus alunos na escola de negócios que trabalho aqui em Madrid. Mesmo eu que trabalho há mais de 20 anos com esse tema, sem um método, não sou capaz de passar pelas 4 etapas do processo de aprendizagem. Eu vou naturalmente travar em algum deles. Vamos juntos refletir sobre esse tema e também gerar a oportunidade que você identifique em qual fase costuma travar ou sua equipe? Vamos a ele. O ciclo real da aprendizagem, que quase ninguém respeita. O cérebro aprende em 4 etapas. A primeira, curiosidade. A segunda, atenção. A terceira, compreensão. A 4, aplicação. O problema? A maioria das empresas começa direto na etapa 3, quer forçar a compreensão. Simplesmente chega numa segunda-feira ou numa quinta-feira à tarde e diz: vamos mudar. E o cérebro odeia sair da sua zona de conforto, vai sabotar. A probabilidade que ninguém compreenda o motivo da mudança ou justifique o porquê não será possível é altíssimo. Agora, se eu compreendo, se eu obedeço as fases da mudança, a probabilidade aumenta significativamente. Primeira etapa: curiosidade, o gatilho esquecido. Sempre esquecido. Sem curiosidade não existe aprendizagem. Como você vai se apaixonar por algo que você não conhece, que você não estuda, que você não admira? É tão importante essa primeira fase que as grandes empresas na Alemanha já têm até um cargo exclusivo, o gestor da curiosidade, onde ele ajuda as lideranças a trazer um diálogo que proporcione a curiosidade para sua equipe antes de qualquer início de projetos. Porque a curiosidade ativa o sistema dopaminérgico, o sistema ligado ao prazer e à motivação. Sem isso, o cérebro simplesmente não liga. E aqui está o erro clássico dos líderes: comunicam tarefas, não significado. Entregam instruções e não trazem uma pergunta de provocação que gera a curiosidade.
que gera uma intenção, que gera uma vontade de descobrir determinadas hipóteses. Cobram resultados sem gerar esse interesse. O nosso insight aqui é que o cérebro só aprende aquilo que ele considera relevante. Empresas de alto rendimento fazem diferente. Começam com perguntas, não respostas. Criam tensão positiva. Isso importa de verdade por quê? Conectam o aprendizado com identidade e ambição. Faz sentido até aqui? Vamos para a próxima fase? A fase 2, da atenção. Atenção, manter a atenção é a fase mais difícil de todas. Imagina, depois de 2 minutos você já se desconectou do orador e a sua cabeça de repente vai estar no ferro que talvez tenha ficado ligado em casa. Sim, essa é a fase mais crítica e também a mais negligenciada. Vivemos na era da distração, notificações constantes, reuniões longas, multitarefas, falta de prioridade clara. O cérebro não aprende em estado disperso. A atenção fragmentada gera naturalmente uma aprendizagem artificial. Muitas lideranças acreditam que comunicar é a chave. Porém, saber o efeito da sua comunicação no dia seguinte, como a poesia, o dia seguinte é o dia mais importante da sua vida, porque é no dia seguinte que você realmente vai saber se o dia de hoje valeu a pena. Você vai medir o nível da atenção a partir do minuto 2, de como as pessoas reacionaram com a sua fala. Porque diante de tantas interrupções, o cérebro pode levar até 20 minutos para recuperar o foco profundo, perdido. Então você vai perceber a essência da conversa que vocês tiveram no dia de hoje, nas próximas horas, nas próximas semanas. E se não há uma mudança significativa, vale a pena rapidamente retomar um follow-up e reforçar através de algumas perguntas essa atenção, o nível de atenção. Sem o follow-up, não existe aprendizagem, porque não existe uma aprendizagem sem atenção sustentada. E equipes de alta performance protegem a atenção como um ativo estratégico. Criam blocos de foco profundo, reduzem ruídos operacionais, têm clareza brutal de prioridades. Aprendem a crescer enquanto se recuperam. Elas sabem que elas não vão poder tirar férias das suas atividades cotidianas para embarcar nas suas atividades estratégicas. E elas conseguem subdividir sua atenção nesses 2 níveis, no estratégico e no operacional. Porque se liga o piloto automático, entra no estágio tático, simplesmente mecânico, já sem atenção no novo, recaindo a comportamentos anteriores e que não davam o resultado necessário para essa nova fase. Consegue identificar esse fato dentro da sua equipe? E a terceira fase do processo de aprendizagem é a fase da compreensão. Como falamos anteriormente, aqui as empresas falham com muita frequência, justamente porque elas não fazem perguntas para o conhecimento ganhar forma. Elas podem sim comunicar uma visão, mas elas esquecem de fazer perguntas para saber o nível de compreensão e assim de previsibilidade para os resultados. Conectar o que faz sentido para a empresa, para o negócio, nem sempre vai corresponder exatamente com o que faz sentido para cada uma das pessoas.
O método que conecta essas duas grandiosidades, a mente humana e a cultura empresarial, é trazer à tona a essência da pessoa para a equipe e da equipe para o negócio. Quando cada pessoa compreende o que alimenta seu próprio valor, alimentando os valores da empresa, tudo fica mais fácil. Os valores não precisam ser idênticos, não precisam nem ser similares, porém precisam ser complementares, onde um apoia o outro ao novo necessário para cada um, considerando o que já se conhece. Se a empresa necessita voar para outros patamares, outros horizontes, e ainda assim eu, como profissional, desconheço ou não estou de acordo, o choque de valores poderia levar décadas ou uma vida até ser de fato compreendido. E as empresas, o negócio, o mercado não tem esse tempo. A pergunta correta não é conectar os valores da empresa com os valores do profissional. A pergunta correta é, uma vez que a estratégia foi definida pela empresa, perguntar a cada profissional qual dos seus valores estará sendo alimentado em prol do novo conhecimento que você vai aprimorar para atender os valores dessa nova fase da empresa. E isso pode alavancar, oportunizar quais resultados para a sua equipe, para o seu cargo, para você como pessoa. Neste contexto, o foco estará na solução, na compreensão efetiva, na compreensão real daquilo que é possível. Porém, o erro comum são treinamentos excessivos teóricos, falta de conexão com a realidade, linguagem complexa e pouco aplicável. O cérebro aprende por associação. Precisa associar aquilo que realmente entende, que identifica, que toca, que emociona. A sua própria essência. A sua própria essência alimentando a essência da empresa. E automaticamente vice-versa. É mais simples do que imaginamos. E times de alto rendimento seguem esse caminho. Por isso que conseguem simplificar conceitos, usando analogias e traduzindo conteúdo em decisões práticas, medindo o comportamento e suas alterações a partir de 2 horas, 2 dias, 2 semanas no máximo, porque a neurociência diz que depois de um diálogo efetivo, se não tem a compreensão, até 2 semanas não terá mais. E quantas vezes esperamos essa compreensão, né? Às vezes muito mais do que 1 ano, 2 anos. E para terminar, a 4ª fase, a aplicação. Olha como existem muitas coisas antes de entrar na ação. Primeiro, como vimos no nosso Drive 1 de 3, expande, maximiza, para só agora focar. E é por isso que a maioria dos aprendizados morre antes de chegar aqui. Sem aplicação, o cérebro entende que aquilo não é importante e elimina. A curva do esquecimento mostra que podemos perder até 70% dos aprendizados em 24 horas. Eu preciso entrar em ação. Em até 2 semanas. Se eu não entrei, eu não vou entrar mais. O cérebro valoriza aquilo que usa, que criam círculos rápidos de aplicação, estimulam práticas imediatas. E por que os líderes falham nesse processo?
pulam a curiosidade, ignoram a atenção, aceleram ou forçam a compreensão e não sustentam a aplicação, não fazem um follow-up com indicadores claros, qualitativos e acordos para entregas. A aprendizagem não falha por falta de conteúdo. Verdade? Ela falha por falta de método. Enquanto a sua empresa continuar tratando a aprendizagem como evento, como horas de treinamento e reuniões intermináveis, o processo cerebral da sua equipe terá mais informações, não transformações. Até aqui, valeu a pena? Compartilhe esse áudio com os seus amigos, com a sua equipe. Compartilhe comigo as suas conclusões. Elas nos ajudarão para a construção do nosso Drive 3 de 3. Você estará cada vez mais perto de descobrir o que o alto rendimento poderá fazer para a sua vida e para a vida da sua equipe. Vamos?